Olá, bom demais ter você por aqui. Em 2014, o Facebook, a maior e mais popular rede social na internet, completou 10 anos. Estimativas apontam que o número de usuários nas redes sociais em todo o mundo deve ultrapassar 1 bilhão e 800 milhões de pessoas este ano. Mais do que a quantidade de usuários, o que chama a atenção é a forma como as redes sociais têm influenciado a vida até de quem está fora delas. No programa de hoje, vamos discutir os impactos dessa forma de se relacionar, o que o comportamento dos usuários revela para e sobre a sociedade, a maneira como as empresas e governos têm usado as redes como estratégia de comunicação e lucros, e como os consumidores e cidadãos têm feito o mesmo para cobrar deles. Fique com a gente, o 2 Pontos já começou. O primeiro computador eletrônico foi inventado da Segunda Guerra Mundial. Representava a separação do mundo em dois mundos. Alexander Fleming fez uma descoberta que iria salvar o mundo. No programa de hoje, convidamos Cristina Cipriano, psicóloga, mestre e doutora em Sociologia pela UFMG, em que investigou as novas formas da vida social em rede. Integra desde 2007 grupos de pesquisa onde realiza estudos sobre os aspectos sociais e culturais das redes sociais contemporâneas. 2 pontos para ela. A gente vive, no âmbito das redes, muito mais culturas de rede, que nascem ali e que vazam para fora da rede, como a gente vê nas manifestações de rua. Convidamos também Julianson do Carmo, jornalista, pós-graduado em Criação e Produção em Mídia Eletrônica, é mestre e doutorando em Ciência da Informação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Investiga atualmente como os usuários lidam com as informações nas redes sociais virtuais e a segregação social que existe entre os internautas. 2 pontos para ele. As pessoas não gostam de saber que um espaço que elas utilizavam, ele agora passou a ser utilizado por classes inferiores. Convidamos ainda João Marcelo Siqueira, jornalista especializado em redes sociais. João é analista, coordenador de uma empresa que gerencia e atualiza as páginas de grandes companhias. 2 pontos para ele. Existe um processo até o produto estar ali na prateleira e às vezes a empresa não tinha muito conhecimento de como que isso acontecia e com as redes sociais tem. Bom, nós convidamos, eles aceitaram o nosso convite. Muito obrigado a vocês pela presença aqui no 2 Pontos. Bom, vamos colocar a Dilma Rousseff no prato? Bom, tá 2 pontos para ela, né, para nossa presidente. Assinei decreto que reajusta o salário mínimo para R$ 724 a partir de janeiro de 2014. Reajuste de 6,78% sobre o valor atual. Bom, foi o anúncio dela no Twitter. E isso, há algum tempo atrás, soaria como esquisito, enfim, estranho, mas ela usou o Twitter e, com exclusividade, em primeira mão, pelo Twitter, resolveu anunciar esse reajuste do salário mínimo, que é uma coisa super importante, né? Um sinal de mudança, né, nos últimos 10 anos. É um sinal dos tempos, né? De um tempo em que a utilização e a frequentação às redes sociais começa a fazer parte da nossa vida cotidiana, do nosso modo de trabalhar, de estudar, de conviver, de amar, né? E aí as pessoas não conseguem mais simplesmente ficar fora das redes, dizer, não me interessa. As redes, elas começam a permear os nossos modos de ser e de pensar, inclusive. Como é que as redes sociais, né, as redes sociais, elas têm influenciado a nossa maneira de viver? Assim, tanto para quem é consumidor, para quem busca um relacionamento nas redes sociais, enfim, seres sociais também que manifestam, protestam pelas redes sociais. Qual que é a influência das redes sociais na nossa vida? É uma influência cotidiana, como eu te disse, da hora que a gente acorda e a gente entra na rede e vai consultar um e-mail, vai consultar uma página, o feed de notícias no Facebook ou no Twitter, já começa a influenciar, porque você já pode mudar a sua ação ali. Às vezes você não vai nem terminar a sua xícara de café, porque você já tem que responder, já tem que compartilhar, aquilo já interfere na sua ação e no decorrer do seu dia, interfere na nossa vida cotidiana, como eu disse, no nosso modo de ser, de pensar e de sentir, inclusive. Eu acho que as redes estão tão presentes hoje que eu me pego, às vezes, tentando lembrar de como que era a minha vida sem os sites, e eu não consigo. Fico pensando, gente, como é que eu conversava com meus amigos antes, como que eu interagia, como que eu ficava sabendo da vida deles sem estar no Facebook, sem estar no Twitter. Eu fico tentando lembrar como que eu mantinha contato com as pessoas e não consigo. Então, a Dilma foi lá e anunciou a questão do salário mínimo, e é interessante ver porque era um espaço que antes um artista lançava um clipe em primeira mão, ao invés de lançar na MTV,
Então foi primeiro, acho que, usado mais para questão de entretenimento, questão de artistas pop, e agora você vê a presidenta utilizando, igual o Barack Obama também utiliza. Então acho que mostra como que a internet não é um espaço só para trocar informações de brincadeira, ou ficar ali conversando só no bate-papo, informações corriqueiras. É um espaço também para informações sérias e para um conteúdo até político, político e democrático, que permite de tudo, né? Acho que a internet ela é uma rede não de computadores mesmo, mas de pessoas que estão integradas em busca de participação. Acho que todo mundo quer se conectar. João, as redes sociais mudaram a nossa maneira de comprar, de consumir? Sim, porque hoje o consumidor, a voz dele fica ativa ali o tempo todo, porque ele vai colocar a opinião dele ali do que ele está consumindo, como que ele consome, como ele gostaria de consumir. E de diversas formas. Hoje, então, tem redes que possibilitam a pessoa simplesmente postar uma foto do que ela gosta, ou de como ela gosta daquele produto, ou ela vai colocar ali um texto mesmo, onde é que ela vai descrever toda a experiência dela com aquele produto. Então, as marcas, elas precisam estar atenadas a isso, elas precisam estar cientes de como ela é falada nas redes sociais, justamente para se posicionar de uma forma positiva, mostrando, olha, eu estou atento ao que você está falando e posso mudar as coisas porque eu estou te ouvindo. Você não está falando sozinho ou só para o seu grupinho de amigos aí, você está falando para todo mundo e eu faço parte desse todo mundo. Agora, com tanta gente nas redes sociais, existe um perfil predominante ou não? É muito diverso? Eu acho que é bem diverso assim, o perfil dos usuários da internet. Eu acho que a gente percebe agora, talvez, não sei, acho que os jovens utilizam talvez mais do que outras faixas etárias, até por uma questão de tempo disponível, né, de tempo livre. Se você acompanha pelo Twitter, as hashtags, né, que são as marcações de assuntos ali mais comentadas, geralmente são ligadas a Justin Bieber, Miley, tipo assim, cantoras que são ligadas ao público jovem. Então, acho que eles têm uma utilização mais constante do que outras faixas etárias. Mas há grupos no Facebook que são utilizados pela terceira idade, há grupos por pessoas mais jovens do que os adolescentes, adultos. Eu acho que a utilização é feita por várias faixas etárias. Mas a gente tem uma certa ilusão de que todo mundo está no Facebook, de que todo mundo utiliza a internet. Principalmente no Brasil, que é um país de terceiro mundo, ainda tem uma parcela muito grande da nossa população que sequer tem acesso à internet, quanto mais estar ali conectado. Mas, de um modo geral, talvez eu arriscaria dizer que os jovens sejam os mais ativos nesses sites. Não que os outros não utilizem, mas talvez os mais ativos. Tem uma coisa interessante nisso, que é do perfil do utilizador, a gente pensar também pelo modo de utilização, né? Você fala dos jovens, a gente percebe que o modo de utilização dos jovens é diferente dos nem tão jovens, ou dos já distantes da juventude, porque eles já nasceram e cresceram habituados com isso. Tem uma forma de pensar isso, que se você pensar em três figuras, né, assim, você pode dizer que os jovens eles já são habitantes de um mundo que é permeado pelo uso desses dispositivos que ficam junto com a gente, que são os dispositivos móveis. Então, estar conectado o dia inteiro para eles é uma coisa que faz parte da vida. Eles nem distinguem muito o estar conectado, o desconectado. Eles não se perguntam como era antes ter relações sociais, como você falou há pouco. Diferente de outros que já convivem bem com isso, a gente poderia dizer que são os estrangeiros, eles vieram de um mundo onde não existia isso ainda, onde a sociabilidade se dava de outra forma, e apesar disso eles estão lá, se conectam, mas já é diferente desses habitantes. E tem aqueles que não têm uma relação, o modo de relação com as tecnologias é muito de estranhamento, né? Eles às vezes se aventuram, né? São aventureiros da rede, né? Se aventuram na rede, vão lá e procuram um preço, consultam, né, lá um reclame já para saber sobre uma marca, mas eles não têm nenhuma intimidade, eles não se mudaram para lá, né? Eles não vivem nesse mundo, eles são de outro lugar. Ou seja, tem gente que tem uma certa dificuldade dentro desses três grupos que você disse, talvez o primeiro, né, de estabelecer uma fronteira entre o real e o virtual. E qual que é o risco disso, que vocês acham? Olha, eu nem sei se é uma dificuldade de estabelecer fronteira. Eu acho que é uma naturalização dessa permeabilidade entre o mundo online e o offline, sabe? O que acontece? Você conversa com uma pessoa de uma geração hiperconectada, né? Que eles às vezes chamam de geração digital. Para eles não faz sentido você falar em separação. Agora, o risco
Eu não sei quais são os novos riscos. São riscos como os riscos que a gente corre de viver nas grandes cidades, riscos que a gente não tem controle sobre eles, mas que eles perdem muito esse sentido de fronteira. Hoje em dia, que nós, estrangeiros das redes, eu, por exemplo, já percebo mais a fronteira. Para mim, é claro, quando eu estou conectada e desconectada, ligar e desligar faz diferença. Para eles, não, isso não é prioritário, né, no modo Você estava de dizendo aí conduzir das a vida. pessoas que não usam, né, as redes sociais, e mesmo entre os internautas, são 73% das pessoas que acessam a internet que usam as redes sociais, o restante não usa. Essas pessoas perdem alguma coisa? Quem não usa, quem não está nas redes sociais? Eu não sei se elas perdem ou se elas ganham, porque tem hora também que eu fico observando algumas pessoas reclamando, e tem até grupos agora de ajuda de pessoas que não conseguem se desconectar do Facebook, porque elas ficam o tempo todo conectadas e não fazem mais nada da vida. Então eu acho que eu vejo uma parcela também dos jovens que a gente tem essa divisão assim, né? Amigo físico e amigo virtual. Eles não têm isso, é amigo. Fulano é meu amigo, igual o outro que está ali do lado dele é amigo também. E compartilha tudo no Facebook, não pensa que hoje ele está adolescente, ele se orgulha de ser fã de um artista, ir lá e colocar o vídeo no YouTube dele se declarando para aquele artista. Aquele vídeo vai continuar ali, alguém pode salvar. E aí, quando ele estiver adulto, ele vai se orgulhar de mostrar aquele vídeo dele imitando a Lady Gaga ou imitando outra cantora. Então, acho que a gente tem uma parcela que não faz realmente essa divisão e não pensa no amanhã dele, que ele vai envelhecer, que ele não precisa compartilhar tudo a todo momento. E quem está fora desse espaço, eu acho que encontra outras formas de socializar, porque rede social não é sinônimo de internet. As pessoas estão conectadas, estão em contato, mesmo fora desses sites. E no mercado, existe essa perda, tanto para as empresas, quanto também para os usuários, para os consumidores, João? Eu geralmente brinco, né, lá falando que existem comportamentos diferentes dentro da internet. Então, a gente tem ali o usuário que ele é o promonauta, que é aquela pessoa que ele está ali presente só para participar de promoções dentro da internet. Tem aquele usuário que ele é o fã, então ele está ali também onde é que ele vai se posicionar como o fã número 1 do artista X. Então, ele se comporta como artista, ele acompanha tudo do artista, ele fala do artista, porque a internet dá essa possibilidade. Então, para as marcas é da mesma forma, ela tem um espaço ali que ela pode utilizar daquilo de uma forma, digamos, até gratuita, né? Tem as formas pagas e as formas gratuitas de estar ali presente dentro das redes sociais. Então, é interessante, porque é um meio dela divulgar o que ela faz, como que ela faz, e abrir um canal de comunicação com o consumidor dela, que, por isso, seria redes sociais mesmo, né? Para ser sociável ali, abrir um espaço onde é que ela pode comunicar, estar presente mesmo. Eu acho que é importante para as marcas, mas algumas optam não estarem ali. Eu acho que tem uma perda por essa questão mesmo de poder humanizar mais a marca, poder comunicar, estar mais presente com o consumidor final. Agora, as mais famosas redes sociais, Facebook, Twitter, mas existe uma infinidade de outras redes. O que os usuários levam em conta na hora de escolherem as redes? Na minha opinião, é mesmo a praticidade, o uso dela. Como que é? Quando eu abro ali, olho, eu me sinto à vontade, confortável naquele ambiente, eu consigo identificar o que eu posso fazer, o quanto eu posso explorar, porque hoje eu percebo que algumas redes elas não são utilizadas ou são subutilizadas justamente por não conhecerem o potencial que ela tem. Então, a gente tem resistência hoje de algumas pessoas de irem para o Google Plus justamente por achar que é um ambiente totalmente difícil, complicado de mexer e gera um certo desconforto para o usuário. Então, acho que isso determina sim. E também eu acho que a quantidade de pessoas que está ali presente, né? Isso eu acho que é o fator principal. Porque por mais que seja difícil, se todos os seus amigos estão lá, você vai dar um jeito de aprender e vai para lá também, de alguma forma. Mas hoje eu acho que uma das coisas que mais dificultam o usuário estar em outras redes seriam mesmo essa barreira mesmo, esse bloqueio de como que eu mexo aqui, como que eu falo, cadê os meus amigos, como que eu acho eles aqui dentro. Eu acho que isso define um pouco também. Eu acho que há um modismo também, assim, sabe? Porque o Orkut surgiu no mesmo ano que o Facebook, né? E também o Orkut também fez 10 anos esse ano. Ninguém está lembrando porque o Orkut já estava mais embaixo, mas ele fez 10 anos também esse ano. E o Orkut começou a ficar popular aqui no Brasil quando ele foi capa da revista Super Interessante, justamente em 2004, que era falando sobre um novo site que tinha à disposição na internet e tudo mais. Aí depois, em 2009, o Twitter foi capa da revista Época. O Twitter existia há muito mais anos, mas não era tão utilizado assim, e ele foi capa da Época. E a gente sabe como é que tem um efeito na mídia, né? Um veículo fala de uma coisa, uma publicação importante como a Época, como a Super Interessante,
outros veículos começam a falar também. Então o Orkut popularizou no Brasil muito por causa da Super, que foi a primeira a falar, e depois os outros veículos começaram a falar dele também. Em 2009 o Twitter popularizou no Brasil, e aí em 2011, com o filme da rede social, as pessoas começaram a utilizar muito o Facebook. E também por uma fuga do Orkut, que não estava mais tanto em moda assim. Então o Google Plus, por exemplo, que ele comentou, ele não pegou muito porque ele não ficou no meio, eu acho, dessa guerrinha ali do Orkut e do Twitter e do Facebook. Enquanto todo mundo pensava que talvez o Google ia tentar resgatar o Orkut, porque ele ainda tem usuários que não estão ativos lá, mas que são cadastrados no site, ele poderia tentar salvar o Orkut. Ao invés de salvar o Orkut, ele foi lançar uma outra rede. Então, muitos colegas falaram assim, eu vou criar esse pra quê? Ninguém conhece, ninguém está falando nada desse Google Plus, eu vou continuar no Facebook, todo mundo comentando. Acho que tem uma coisa de ver a mídia comentando, de ver matérias sobre, que as pessoas vão ter curiosidade de conhecer. O Google Plus não gerou esse efeito, ninguém comentou, ninguém falou. Quando saiu um pouco, né, comentaram, mas aí ficou aquela coisa, por que não vão salvar o Orkut? Que já tinha uma massa muito grande de usuários, que muita gente falava comigo assim, eu saí do Orkut porque não era mais moda e porque lá não tem chat. Ele tem chat, mas ninguém achava o chat do Orkut. Então você tem que pensar muito nisso também. A ferramenta, o site, pode ter funções que o usuário desconhece. Agora, muita gente abandona as redes sociais por uma questão de, talvez, preconceito, discriminação. No segundo bloco, queria comentar um pouquinho com você sobre isso, mas é daqui a pouquinho. No segundo bloco, vamos continuar nosso papo sobre redes sociais. É daqui a pouquinho, até já. Papo torto, o egoísmo escroto, prefiro o oposto. Namastê, o hip hop é que está em mim, saúde o que está em você. Hip hop é que está em mim, saúde o que está em você. Namastê, família, namastê. Namastê. Somos hip hop todo mundo. De bigode. Vai! Estamos de volta e no programa de hoje recebendo o doutorando em Ciência da Informação, Julianson do Carmo, a doutora em Sociologia, Cristina Cipriano, e o analista de redes sociais, João Marcelo Siqueira. Hoje conversando sobre redes sociais, já que em 2014 o Facebook, a maior rede social do país e do mundo, faz 10 anos. Bom, a gente está falando um pouco sobre o perfil, né, do usuário, daqui a pouco a gente vai pegar um pouco sobre a segregação social que você investigou, Julianson, mas eu queria falar um pouco sobre as marcas. Assim, você disse para mim que o papel das redes sociais é humanizar as marcas. De que forma que isso pode acontecer, João? Pois é, hoje o comportamento do usuário mudou, né? Se a gente for pensar, o consumidor hoje, ele tem, igual a gente falou no início, no primeiro bloco, que o consumidor hoje ele consome de diversas formas um produto. Então, as marcas elas têm que acompanhar isso também, né? Antigamente, a mídia convencional tinha um conceito de como que todo mundo recebia a informação e como se comportava diante disso, e com as redes sociais muda novamente como que as pessoas recebem isso, e com as marcas a mesma forma. Então, hoje, quando a marca ela entra nas redes sociais, é justamente para criar um canal ali onde é que ela consegue falar para o consumidor, olha, eu sou o seu amigo, eu não sou simplesmente alguém que está te vendendo um produto porque eu estou preocupado com o meu retorno financeiro. Não, eu me importo com a sua opinião, o que você está achando do meu produto, como que ele chega para você. Porque existe um processo até o produto estar ali, vamos pôr na prateleira. E às vezes a empresa não tinha muito conhecimento de como que isso acontecia. E com as redes sociais tem. Alguém hoje vê um produto que está com um problema numa prateleira do supermercado, ela
ela vai mandar nas redes sociais falando, olha aqui, seu produto está dessa forma. Então é um feedback muito mais palpável assim, do que acontece. Tende a ser resolvido muito rápido. Muito. As pessoas hoje, eu brinco que elas estão muito cansadas a gravação da atendente, ou manda um e-mail, e aí? O que aconteceu com o meu e-mail, para onde isso foi? E nas redes sociais tem essa expectativa, alguém está ali do outro lado, vai me responder de imediato. E então, quando as pessoas vão abrir uma reclamação, às vezes a gente até questiona, já entrou em contato com o saque da empresa? Não, vim aqui primeiro, justamente nessa expectativa de que aqui vai se resolver mais rápido, aqui eu posso já te mandar uma foto do que está acontecendo, posso te mandar um videozinho do que aconteceu comigo, minha experiência com o seu produto. Então, isso humaniza, porque se a marca sabe pegar essa informação e trabalhar ela vai ter um ganho ali de uma experiência que talvez é negativa, ela reverta uma experiência positiva e ela potencialize aquilo. Ou seja, as redes sociais mudaram um pouco a relação entre consumidor e empresa. Mas na cultura de um país, assim, as redes sociais têm o poder de mudar a cultura de um país? Eu acho que muda a cultura como um todo, né? Até a ideia da cultura nacional, quando você pensa em rede social, ela fica delicada, porque uma das potências da rede é atravessar as fronteiras. Então, eu posso citar exemplo, eu tenho amiga que é brasileira, mas mora no Canadá. E ela mora no Canadá e a gente convive diariamente pela rede. Tem outra que mora nos Estados Unidos. Então, essa especificidade da cultura nacional geograficamente demarcada, ela é muito atravessada pelas redes hoje em dia. A gente tem acesso com os fluxos de informação circulando em escala global, a gente tem acesso muito rápido a elementos culturais de países muito distantes. Isso, com certeza, isso intervém na cultura do nosso país, como de todos. A gente vive, no âmbito das redes, muito mais culturas de rede, que nascem ali e que vazam para fora da rede, como a gente vê nas manifestações de rua, né? Não deixa de ter ali um escoamento de um modo de formação de coletivo, de valores, de modos de convivência entre diferenças, que estão escoando para fora, e isso balança a cultura tradicional do lugar que a gente vive, certamente. As redes sociais, elas podem retratar muito do universo real, assim, porque talvez a gente, por ser uma coisa bem universal, a gente pensa que a discriminação, o preconceito poderia ter diminuído com as redes sociais, mas parece que não foi bem isso, né, que a conclusão que você chegou no seu doutorado, ou está chegando. Isso, que eu estou chegando, a gente está fazendo a investigação. Eu acho que primeiro a gente tem uma grande ilusão assim, com a internet, né? E até alguns teóricos falavam muito isso, que a internet iria reunir o homem que estaria ali separado, né? Então vamos juntar todo mundo aqui na internet. Porque na internet tem várias representações culturais, sociais, então ela é como se ela fosse unir o homem dividido, né? O homem separado. Mas, na verdade, por mais que a internet não tenha uma demarcação ali, você está num espaço que não é geograficamente localizado, né? As pessoas têm uma divisão, sim. Eu fui perceber em 2009, foi lançado aqui no Brasil um site que então ele se chamava Elysiant. E esse site então ele se lançou aqui no Brasil como o Orkut para ricos, porque na época o Orkut, em 2009, era o site que mais bombava aqui no Brasil. E era um espaço para as pessoas que são milionárias, que têm uma renda entre $750 mil por ano, e não queriam se misturar com as pessoas que são pobres, porque no Orkut e hoje em dia no Facebook, né, qualquer pessoa pode ter acesso. Então o rico está misturado junto com o pobre ali no mesmo espaço virtual, e eles não queriam um espaço exclusivo. Então algumas marcas, Prada, Ferrari, criaram essa ferramenta, essa rede social, que é voltada só para os ricos. E esse site foi reformulado e agora é o LQT que foi lançado. E dentro do Facebook, que não tem essa separação por renda, porque para estar no Elysiant, você só entra no site se for convidado. Então só entra realmente quem tem essa renda acima de $750 mil por ano. No Facebook não, qualquer um pode entrar, pode acessar e ele é gratuito. No Twitter também, no Orkut também. Só que os usuários do Twitter e do Facebook, eles não gostam de determinados comportamentos que eles associam imediatamente ao Orkut. Então começaram a chamar de orkutização. Então montaram blogs quando o Instagram foi lançado para Android, que são aparelhos mais acessíveis do que o iPhone, que era a orkutização do Instagram.
porque eles falaram que os pobres agora iriam montar e iriam postar fotos de pobreza no Instagram ou postar fotos de pobreza no Facebook. E que atitudes que levam as pessoas a pensarem assim, a discriminarem? O que eu eles acho fazem? que esse comportamento que eu estou percebendo agora na pesquisa é que é um comportamento da classe média, porque ela quer se mostrar mais próxima de uma classe mais alta, de uma classe mais rica, e se distanciar daquela classe mais baixa. Então, quando ela pega uma foto de alguém que postou, por exemplo, um churrasco na laje, alguém que postou tomando um banho com a família na caixa d'água, ela quer mostrar que o dia a dia dela não é aquele. Então, olha, eu estou ridicularizando essa foto porque eu não sou esse pobretão que postou essa foto. E tenta se aproximar de uma outra classe, que seria uma classe mais alta. Então, tem essa divisão para uma demarcação de território entre aquelas pessoas que são iguais. Eu até vi uma vez um comentário que era um conhecido e me despertou essa questão. Ele postou assim, com tacinha de champanhe, brindando com os amigos. Aí um outro amigo dele comentou e falou assim, eu adoro esse seu personagem, de ficar bancando o rico na rede social. Porque quem o conhece de fato sabe que ele não é milionário, mas é muito fácil você vivenciar um personagem na rede social, você pegar uma foto que postaram no Instagram e ridicularizar aquela foto, sendo que você também não é um rico, não é um milionário. Nem que você fosse, seria legal você fazer essa segregação. E teve um caso interessante ano passado, que foi aquele que ficou postando as fotos falando que o Instagram agregava valor ao camarote. Então você vê como que ele achava que só por postar a foto no Instagram, de um momento que ele estava ali com amigos ricos também, ele ia agregar valor ao camarote. E esse ano teve um outro contraponto, que foi a professora lá da PUC, que postou a foto rindo do cara que estava normalzão lá no aeroporto. Então, as pessoas não gostam de saber que um espaço que elas utilizavam, ele agora passou a ser utilizado por classes inferiores. Porque tanto o Orkut, quanto o Twitter, quanto o Facebook, os estudos mostram que a classe A e a classe B no Brasil foram os primeiros usuários, porque tinham acesso à internet. E depois que as classes mais baixas, as classes C e D, passaram a utilizar. E hoje são a maioria nos sites. E isso incomoda. Você percebe uma segregação social nas redes sociais como analista? Sim, eu atendo marcas que optam por não estar presente em redes onde é que vai ter uma audiência que talvez para ela não seja interessante captar ou comunicar o produto dela. Então, tem marcas que eu vou atender que vai querer atuar só no LinkedIn, porque eles acreditam que ali vai ter um público de instrução superior ou que vai entender melhor o produto que ele vende. E, de certa forma, tem um sentido, porque se ele pretende vender algo que tem um valor financeiramente falando mesmo superior, se ele talvez optar por uma rede que não tem essa classe, ele não vai conseguir converter aquilo. Então, existe sim, e talvez hoje o que gera um desgaste no Facebook seja isso, porque ele tem de todo, tem a pessoa que vai ter um poder aquisitivo alto, que para ela é estratégico talvez estar presente ali, e nem é porque ela realmente gosta da rede, e vai ter a pessoa que ela acessa de vez em quando, porque ela nem tem acesso realmente à internet, igual foi falado. Então, existe essa forma onde é que as pessoas olham e comentam, criticam, expõem mesmo o outro ali, vai e fala, olha, você está vivendo uma mentira. Foi criada agora recentemente uma página no Facebook onde é que as pessoas estão colocando quem está devendo e vive uma vida paralela. Então, tipo assim, você me deve, mas coloca foto que você está na praia, você me deve, mas comprou ingresso para um show X. Como assim? Então, assim, as pessoas elas estão começando a expor umas às outras ali, justamente para, tipo assim, olha, aqui é o meu território, você está vivendo isso de uma forma mentirosa, eu estou te desmascarando. Porque, igual foi falado aqui já, né? Existe quando você está atrás de uma máquina, né, você vira quem você quer. Você vira um outro personagem. Você pode ser milionário, você pode ter características físicas que não são reais, então você se transforma ali. Agora, de certa forma, isso mostra que existe um mito, então, da democracia nas redes sociais. Eu acho que existe um mito da ideia de igualdade, né? A ideia de igualdade, de serem todos iguais. As diferenças são as mais diversas, né? A gente pode pensar as diferenças que existem, por exemplo, entre o modo de interação dos tuiteiros e dos facebookianos, né? Tuiteiro, por exemplo, aí, independente da ponderação de classe, de gênero ou étnica, o tuiteiro, por exemplo, fala assim, coisa ridícula, facebookiano, pôr hashtag na frente da frase, né? Por sua vez, é muito comum no Facebook você encontrar assim, não suporto esse Twitter, né? Esse modo de interação no Twitter. Então,
as diferenças são fortes e as pessoas vão escolhendo. Tem o LinkedIn, tem pessoas que morrem de preguiça do Facebook, e aí vão para o LinkedIn, porque acreditam que o tipo de informação que vão encontrar lá, ou para o Google+, enfim, as diferenças são várias, elas vão se traçando. Agora, como a rede é muito diversa, é muito mais o lugar da diversidade do que da homogeneidade, da igualdade, isso repercute numa transformação constante dos serviços. Os serviços não param de mudar e eles vão absorvendo uns dos outros aquilo que funciona, aquilo que pega, aquilo que não pega. Quando o Facebook comprou o Instagram, o Twitter rapidamente preparou lá um serviço de fotografia, de edição de fotografia, que pudesse aprimorar a foto que você fosse compartilhada. Eles vão vão mudando com o uso. Uma coisa é fortemente compartilhada pelos usuários das redes, né? Eles têm um poder muito forte pelo uso, a forma de apropriação que eles têm, colocam em mudanças muito rápidas dos serviços que eles estão usando e, às vezes, condenam à morte alguns serviços. Agora, o WhatsApp, por exemplo, que acabou de ser comprado pelo Facebook, que é de uma simplicidade de utilização enorme, é o que está sendo mais utilizado por uma faixa etária aí que está habituada a ficar conectado o dia inteiro. Então, assim, aí você começa... Porque pode pôr foto, pode conversar, você faz grupos maiores, menores, é uma coisa muito simples. Então, em que medida isso balança os outros serviços também? Não sei, né? Eu acho que, inclusive, assim, a grande sacada do Facebook, acho que para ele ter esse tanto de usuários e hoje se consolidar aí como o líder, aí, né? Ninguém sabe até quando, porque o Orkut já foi líder também, mas por enquanto é ele, eu acho que foi reunir vários serviços, assim. Se a gente for pensar, o Facebook tem chat, que era o MSN, né, que a gente usava antes, depois Skype. O Facebook tem chat, ele tem e-mail, porque aquela mensagem também serve para você mandar para o outro como se fosse um e-mail. Ele tem um feed de notícias, que era aquele feed, né, que a gente usava para acessar de um blog. Você vê a atualização de um blog que você gosta, de um site que você acompanha por meio da linha do tempo do Facebook. E ele é um espaço também de você ter os seus grupos ali que vão discutir assuntos que você somente gosta. Então, uma página de um artista que você gosta, seu grupo antigo da escola, da faculdade, você pode fofocar, você pode fazer tudo. Ele reuniu vários serviços e tem também a questão das fotos, né, que é praticamente um fotolog o Facebook. Eu tenho alguns amigos que só postam foto. A pessoa não escreve nada, é só foto o dia inteiro dela. Então, ele reuniu vários serviços que são interessantes. A pessoa faz o diário da vida dela, que é como se fosse um blog. Ela posta várias fotos, que é um fotolog. Ela interage com os amigos pelo chat, que é o nosso antigo MSN. E pode mandar e-mail também. Então, acho que ele juntou tanta coisa que eu acho que tem gente que não abre em outro site, porque ela fica só ali, ela já consegue resolver a vida inteira dela. Eu tenho primos que ficam só no Facebook, não vai acessar outro site, fica no Facebook, lá ele faz tudo que tem para fazer. Eu acho que a sacada do Facebook foi essa. Tem até alguns aí falando, não sei se vocês viram, comentando que o Facebook ia acabar em 2017, eu acho. Eu falei, esse cara tá louco, porque ele juntou tanta coisa no Facebook que eu não consigo imaginar como seria sem o Facebook, por tanta coisa que ele reuniu. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre a aposta de vocês, até quando vai o Facebook, mas eu queria pegar um pouco sobre a questão dos erros de estratégia que existem na utilização das redes sociais. Primeiro, em relação ao mercado, João. Hoje é comum a gente ver algumas marcas não tendo preocupação, elas querem estar presentes, mas elas não se preocupam como que elas vão de fato entrar ali. Não tem um planejamento e acabam tropeçando e cometendo erros graves que colocam a reputação da marca em credibilidade mesmo. Aí é fácil hoje você estar navegando na internet e ver alguma marca se comunicando de forma errada, tratando o usuário de forma totalmente até contra as leis, né, ali que respaldam aquele usuário. Então, hoje eu vejo algumas marcas que já possuem uma estratégia super consolidada e conseguem até potencializar as vendas. No meu caso particular, a gente trabalha com uma marca na qual a gente fez uma campanha para o lançamento de um produto dela. Existia uma meta de bater a venda do produto, né, em 3 meses, e a gente conseguiu bater em menos de um mês, por causa de uma campanha bem estruturada, planejada, pensando mesmo nos pós e nos contras de como se comunicar. E hoje a gente percebe algumas pessoas assim, eu preciso estar na internet para aumentar a minha venda, talvez.
E ela esquece que primeiro precisa ter um relacionamento, a pessoa precisa confiar na sua marca, precisa gostar de você, precisa entender quem é você, para depois ela consumir o seu produto. Você sabe a importância, né, e também, digamos que, a força que tem as redes sociais. Você estava me contando de uma empresa que acabou subestimando demais o número de usuários. Sim, teve uma que ela prometeu, esse é um case assim, até antigo, todo mundo já conhece, que ela prometeu que ia fazer uma chuva de chocolate, e divulgou isso na internet, e aí ia ser no meio da Paulista ali e tal, e chamou as pessoas para irem lá para a famosa chuva de chocolate. E quando chegou lá, tinha muito mais pessoas que ela esperava que tivesse, então a chuva dela, na verdade, não foi nenhum chuvisco. E as pessoas saíram extremamente frustradas e começaram a falar muito mal da marca nas redes sociais, falando, olha, que absurdo, prometeram e não cumpriram. Teve gente que nem chegou a ver o que aconteceu, porque foi tão rápido que não deu nada. Então, tipo assim, não consegue, talvez, analisar o peso que tem realmente estar presente nas redes sociais. Eu costumo falar que as redes sociais, ela não vai modificar a sua marca por completo. Ela pode potencializar para o bem ou para o mal. Depende de como você realmente se comporta ali dentro. Agora, tem empresa também que acabou pagando um preço muito alto, né, por não estar no Face ou em outras redes sociais. Sim. Teve um caso também de uma indústria grande, que ela teve um problema de um vazamento num rio, e começaram, né, o pessoal da cidade começou a mobilizar, colocando nas redes sociais que era um absurdo aquilo que estava acontecendo, e essa marca ela tinha optado por não estar presente nas redes sociais porque ela não queria ser mal falada ou bem falada, ela só não queria ser falada no online. Então ela optou por não estar e acabou que todo mundo virou um veículo oficial e todo mundo falava do jeito que queria. Então acabou que a marca não achou um espaço, a não ser pela assessoria de imprensa, para falar o que de fato tinha acontecido. Só que até a assessoria de imprensa conseguir, de fato, desmistificar tudo que estava acontecendo, já tinha sido falado de forma negativa durante muito tempo nas redes sociais. Agora, qual que é o erro grave do usuário? Além dessa questão da discriminação, que é muito grave, não é o erro. Mas assim, por exemplo, a superexposição no Face, no Twitter, isso de certa forma é um erro? O que vocês pensam? Não sei se chega a ser um erro, porque eu acho que cada um que vai saber medir, né, Cristina? O que ele está disposto a expor, não. Talvez a pessoa não pense nas consequências daquela exposição dela. A gente vê, às vezes, a pessoa posta foto utilizando o banheiro, não tem necessidade, né? Agora, eu não sei se chega a ser um erro. Acho que tem que cada um avaliar o quanto que ele está disposto a se expor, não. O que você acha? Eu acho que, nesse sentido, aquela questão do risco, ela fica mais evidente. Eu acho que você se arrisca mais. Quanto mais você está expondo as suas esferas de intimidade, né? Quanto mais você publica a sua intimidade, mais risco você corre, né? Agora, a dimensão desse risco, e aí isso é da lógica do risco, a gente só sabe depois que acontece. Você fala na sua pesquisa sobre o desafio da questão da individualidade. Tem alguma coisa a ver? Você consegue fazer um link? Estamos menos individuais no Facebook, mais coletivos? Como é que é isso? Assim? Olha, tem uma ideia que fala dessa dupla face da nossa experiência na rede, que é a ideia do indivíduo em rede. Porque, ao mesmo tempo, você abre e expõe demais a sua individualidade, você, às vezes, ultrapassa os limites que dão contorno à sua ideia de um indivíduo separado, que tem uma vida privada, separada da vida pública. Ao mesmo tempo que você pode coordenar a sua rede de relações, como, por exemplo, você pode tirar uma pessoa de quem você se cansou, você tira da sua rede, você exclui. Ao mesmo tempo, você faz parte da rede de uma série de outras pessoas sobre as quais das quais você não tem controle nenhum. O que a pessoa vai fazer com a foto que você postou, o que a pessoa vai comentar, aí você perde totalmente o controle. Então, o indivíduo em rede, ele traça uma forma de individualidade muito diferente, é uma individualidade mais aberta à intervenção da exterioridade, do coletivo que ele frequenta. E o futuro? Mas daqui a pouquinho a gente vai comentar sobre o futuro. Daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, a gente já volta para o terceiro e último bloco do programa. Até já. O sangue da sentença fez cada filho meu chorar. Troquei o ouro e a riqueza pelo colorido
celebrar. Todo esse chão será casa. Todo esse chão será casa. Estamos de volta e no programa de hoje falando sobre redes sociais com a Cristina, o Rolê Anderson e o João. Vamos falar um pouquinho sobre a afetividade nas redes sociais, como é que se dá essas relações. A rede parece ser um lugar mais aberto, mais livre, até para poder encontrar um parceiro sexual, mas muita gente está em busca ainda do amor romântico, né, Rolê Anderson? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A minha investigação na dissertação do mestrado foi sobre como as pessoas representavam o amor na internet, como que elas definiam o amor na internet. Então, eu estudei comunidades do Orkut, que as maiores comunidades do Orkut na época eram comunidades falando sobre amor. E o que eu percebi é que muita gente, que eu acho que isso reflete a sociedade na qual nós vivemos hoje, elas discursam sobre um amor romântico, sobre querer um amor só, mas na prática a maioria estava em outras comunidades de pegação, de encontros casuais. Então a gente tem um discurso muito grande de falar que é um amor romântico, né, um amor lindo, igual o filme lá do Crepúsculo, né, que os jovens gostam tanto, mas na prática o pessoal está mais pro casual mesmo. E eu acho que não tem uma separação entre... O pessoal fala assim, você conhece alguém na internet, a pessoa pode estar mentindo para você. Minha avó foi casada há tantos anos com um marido que mentiu tanto para ela e não tinha internet ainda. Então, eu acho que não é necessário ter internet para mentir para alguém, fingir ser o que você não é. É claro que a internet torna isso mais fácil, mas não é exclusivo. A internet começou tem algumas décadas, a mentira existe há milênios. Então, eu acho que a gente não pode ficar também, nem achando que a internet é a salvadora da pátria, das relações, que eu só vou encontrar alguém na internet, e nem achando que a internet é o demônio das relações, que lá só tem pessoa feia, ou que está mentindo, ou que não está querendo realmente uma relação séria. Eu acho que a internet ela é um reflexo da sociedade na qual nós vivemos e tem gente lá buscando de tudo, relação séria, relação casual, e a pessoa vai encontrar aquilo que ela busca, né? Numa sociedade tão conservadora como a brasileira, vocês acham que a gente está mais liberal por causa das redes sociais? Mais liberal? Olha, nas redes o hábito da expressividade ele vem se tornando cada vez mais comum, né? Tanto é que o Facebook, há pouquíssimo tempo, a gente começou a encontrar o se sentindo, né? Se sentindo. Porque as pessoas se expressam muito. Estou com raiva, estou indignada, estou apaixonada, estou sofrendo, estou chorando, estou feliz, estou satisfeita. E a expressão de sentimento tem sido comum. Eu não sei se isso é sinônimo de liberalismo, mas que a expressividade anda correndo bastante à solta nas redes, as pessoas estão se expressando bastante. Um fato engraçado que eu vivenciei, eu fui num congresso uma vez de redes sociais e tinha uma dupla que fez um estudo enorme sobre o cutucar do Facebook, o que ele representava. E na conclusão final deles, o brasileiro usava, e usa talvez até hoje, o cutucar como uma forma de indicar que ele está disponível a ter uma relação sexual. E ele descobriu que mais de 70% das pessoas que utilizavam eram pessoas casadas, porque é um cutucar ali tão escondido, teoricamente, que a pessoa se sentia confortável em cutucar uma menina que ele talvez tivesse interesse em ter algo com ela. Então, existe um certo liberalismo, assim, só que ainda um pouco conservado por parte de algumas pessoas e por outras não, bem explícito, né? A pessoa não tem vergonha, talvez, de ela falar que ela tá gostando de alguém ou não. Mas existe esse comportamento que é até engraçado, assim, a gente às vezes fica pensando, mas como que a pessoa se comporta com essa parte, né? E todo mundo acha uma brecha ali para fazer da forma que ela quer, né? Igual ele falou, que às vezes a pessoa está numa comunidade onde é que ela procura um romance super bonito, desses de novela, mas ao mesmo tempo ela está numa outra comunidade que se vier de uma outra forma que não é assim, ela também está disposta a viver. Tem redes até fora
que são para, não sei se ainda já chegou no Brasil, mas que são de troca de casais e sites especializados, redes sociais formadas só para quem é casado e quer trair, e aí lá no site ele encontra, e aí tem um serviço que oferece que é o do álibi, se a esposa ligar, fala que está em reunião, e tem todo um serviço por detrás para a pessoa conseguir trair. Então eu acho que na internet, na rede, tem espaço para tudo, mas não foi a internet que criou, as pessoas já faziam isso fora, né? Sim. E simplesmente foram para a internet. Eu acho que uma grande mudança que a internet traz, essa questão que o João sabe mais do que eu na questão das marcas, é a de você encontrar com mais facilidade pessoas na mesma situação que você. Porque se antes eu reclamava de uma marca, eu ligava no call center e reclamava e eu ia lá saber que o fulano também passou por aquilo, pela mesma situação em que eu não estava sozinho no mundo. Agora, com a rede social, eu reclamo de uma marca no Twitter ou no Facebook, passa 5 minutos, vem alguém, eu também estou passando por isso. E já começa a criar um grupo de pessoas que estão na mesma situação. Eu acho que esse é o grande lance da internet. Você no espaço físico, no mundo físico, seus amigos não escutam os mesmos cantores que você, não assistem o mesmo filme que você. Agora, na internet, você faz amizade e conhece pessoas que estão na mesma situação que você e que têm o mesmo gosto que você. E aí você vira amigo delas. Parece que o processo, às vezes, é um pouquinho invertido, que eu acho que é o grande barato da internet. Se aproximar de pessoas que passam o mesmo que você, e como a Cristina falou, de colocar, estou me sentindo assim ou assado, a rede, ela não te dá uma certa ilusão de que você não está só. Que o João comentou a questão da pessoa, da marca lá que falou a chuva, né? Que estava contando seguidor, pensou que ninguém ia. E tem o outro lado também. Tem gente que tem 2.000 amigos no Facebook e faz um aniversário e aluga um espaço achando que vão 2.000 pessoas. E vão 15, porque aqueles amigos dela não são realmente amigos para toda hora. São pessoas que estão ali num contato virtual e pronto. A internet, ela te dá essa sensação de que você não está só. Você posta o que você quiser, compartilha, a pessoa vai lá e curte, e você tem aquela ilusão de que não estou sozinho no mundo, tem alguém me acompanhando, tem alguém sabendo que eu existo. Aquilo que você tinha falado da questão dos comentários, né? Que tem essa coisa comum, até nos comentários. Muitas das vezes nós não somos amigos nas redes sociais, mas existe essa afinidade. Sim. Que às vezes você conhece alguém, você comenta um post, uma foto, e aí você é notificado de outra pessoa que comentou e você já começa a interagir com aquela pessoa, né? Cria relações novas, são criadas ali, né? Agora, essa questão da solidão, eu acho interessante que tem uma ideia aí de que, até uma ideia que vem depois de um livro que foi publicado da Sherry Turkle, da solidão, juntos, né, sozinhos juntos. Eu fiquei pensando nisso que você acabou de dizer, que a rede ela não inventou a solidão a dois, né? A solidão a dois, a três, a quatro, assim que ela existe desde que o mundo é mundo, né? Então, ser sozinho e buscar pessoas, buscar relações, cultivar laços, isso é muito próprio da gente. Nós somos seres de sociedade, a gente quer viver junto, estar junto, a gente cuida disso. E a rede, ela se alimenta muito desse interesse nosso de criar laços e cultivar laços, né? Dessa nossa vontade de sociabilidade, assim. Agora, no jornalismo também houve uma mudança significativa, né? Vocês dois são jornalistas. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso, assim, do fazer o jornalismo, como é que ele mudou com as redes sociais. Porque antes eram as redações que pautavam, eram elas quem decidiam o que ia para o ar. Hoje em dia tem muito da questão das pautas virem através das redes sociais e vários outros fluxos, né? Várias outras formas de acontecer a notícia. Eu acho que é uma via de mão dupla, assim. Tem alguns estudos, algumas pessoas que falam que sempre que surge uma nova mídia, falam a internet vai acabar com a televisão, que nem falar que a televisão vai acabar com o rádio, e por aí vai. Eu acho que as redes sociais, sim, elas pautam a mídia, né? Ontem eu li no jornal O Globo uma notícia, que é um dos principais jornais do país, porque algumas pessoas fizeram uma mobilização para colocar no caderno foto de um artista. E aí foi notícia no Globo, uma mobilização. Eu falei, gente, quando que isso vai ser pauta num jornal, se não fosse a internet? Mas, ao mesmo tempo, você vai no Twitter à noite, que é o horário que eu posso acessar e eu vejo, os assuntos mais comentados são a novela, a Anitta, que está em algum programa de televisão, eles comentam, o Justin Bieber, que foi espancado. Então, ao mesmo tempo, as pessoas também se alimentam do que a mídia faz e comentam isso nas redes sociais.
Aí o pessoal fala assim, a internet vai acabar com a televisão? Não. Aí um amigo meu brinca e fala, não, as pessoas vão passar a ver a televisão e comentar na internet. Ela não vai mais ver televisão sozinha. Ela vê o Jornal Nacional e vai lá e comenta. Eu acho que tem os dois movimentos. Tanto a mídia se pauta pela rede social, descobrindo alguma coisa ou sendo questionada pelo público, quanto também quem está na internet continua acompanhando televisão da mesma forma. Eu não acho que uma coisa elimina a outra. E quem está nas redes sociais acaba contribuindo e colaborando, né? Foram casos das manifestações. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Eu trabalho com o SOBH, né, com o Movimento da Cidade, então quando teve as manifestações, a gente teve essa preocupação de trazer isso para dentro das redes sociais do SOBH, porque todo mundo se falava disso. Seria até um pouco incoerente a gente começar a falar dos eventos que estavam acontecendo na cidade, as festinhas, os shows, sendo que todo mundo estava preocupado, na verdade, com o que acontecia na cidade, que eram as manifestações. Então, a gente percebeu que realmente existe isso, né? E é uma coisa que a gente tem que preocupar, é como que a informação está sendo dada ou oferecida, porque quarta-feira, se eu não me engano, foi soltado nas redes sociais que estava tendo um arrastão na Nossa Senhora do Carmo. Falaram disso, deram uma repercussão gigantesca, zilhões de pessoas compartilharam numa velocidade fenomenal, mobilizaram a polícia, tinha helicóptero lá na região e era falsa a informação. Surgiu até foto, né? Falsa. Surgiu fotos que, na verdade, eram fotos antigas, que nem eram em Belo Horizonte, então é muito complicado. E as manifestações, eu acredito que a força que ela ganhou nas redes sociais era justamente por isso. Era uma forma das pessoas meio que falar, olha, a gente não concorda como a mídia tradicional talvez está falando, ou mostrando a visão dela do acontecimento. Eu costumo falar que essas pessoas hoje, eu tenho amigos que não são jornalistas, mas postam sobre tudo que está acontecendo o tempo inteiro. Eu costumo falar que eles são comunicadores hiperlocais, onde eles estão ali, eles cercam todas as notícias que acontecem ali. Ele fala sobre o sinal que estragou, do buraco na rua, ou da senhora que caiu, ou de um assalto que teve, ele coloca um vídeo, ele coloca uma foto, ele estrutura todo o acontecimento ali. E as manifestações, eu acho que foi muito disso, né? Muita gente começou a reclamar que mídia X estava falando de uma forma distorcida, a outra falava, mas não tinha imagem, e aí todo mundo queria contribuir. Todo mundo quer ter um pouco de exclusividade em algo, né? Então, quando acontece um fato desse, a pessoa quer ser exclusiva. Não, eu tenho a foto disso, eu tenho o vídeo disso, e aí todo mundo começa a virar um comunicador mesmo ali, e quer ajudar, contribuir, e algumas vezes tem algumas pessoas que vão usar isso de má fé e vai disseminar notícias falsas, que é o que a gente tem passado hoje, que eu acho que é um grande perigo que a gente está tendo hoje, é muita informação que não é real. E as pessoas compartilham, se revoltam, criam movimentos, saem às ruas por algo que não é real. Então isso eu acho que é o contrapeso aí de ter as redes sociais abertas para tudo ser dito. Porque a mídia, um jornal, você espera que se um jornal falou aquilo, o jornalista tem a obrigação de confirmar a veracidade daquilo. Enquanto que na internet a pessoa posta uma foto e não. Tem até uma imagem que circula, que eu não sei qual que é a real, que é de uma mãe, não sei se vocês já viram, uma mãe segurando a filha assim no colo, e ela está fazendo assim com a mão. E, na verdade, ela está fazendo assim com a mão porque o papagaio dela está pousado aqui no dedo. E aí fizeram uma edição nessa imagem, eu não sei qual que é a real, e tem uma foto que é ela com uma arma na mão, mostrando a arma para a filha, e tem outra que é ela com o papagaio. E as pessoas compartilham a foto e denunciam e falam que isso é um absurdo, onde a gente vai parar, a mamãe ensinando a filha a atirar. Como é que eu vou saber qual foto que é a real? É o papagaio? É a arma? Então, eu acho que a internet ela potencializa coisas que podem nem existir, que é um risco que a gente tem nessa questão de todo mundo se sentir um pouco jornalista, se sentir um pouco midiático, assim, de poder compartilhar. Mas, ao mesmo tempo, muitas coisas só vêm à tona por causa da internet. Tem vários países que tiveram verdadeiras revoluções por causa do Twitter, no caso do Irã, por exemplo. A gente não pode também achar que, então, tudo que está lá é mentira. Não, muita coisa é verdade, mas é preciso ter um pouco de maldade para não sair acreditando tão rápido em tudo que é veiculado na internet. Bom, vamos dar 2 pontos para o autor de Adeus Facebook, o Jack London, que é economista e especialista em redes sociais. O Facebook não vai acabar, apenas reduzir o seu papel na rede e sofrer forte concorrência de seus semelhantes mais novos. Ele começa, inclusive, a ser chamado de o site das vovós, que diariamente postam fotos e comentários sobre os netinhos, os gatos e as velhas fotos de família. Ele apostou aqui. E vocês? Apostariam em quê no futuro? As redes sociais. Facebook acaba, não acaba? Apostar no futuro é difícil. Eu comentei há pouco a rapidez que mudam essas redes, e é de uma velocidade, de uma fluidez tão grande que é difícil pensar. Mas se a gente vamos pensar no Facebook, eu já ouvi o contrário, né? Que o Facebook vai absorver a web inteira, né? Ele vai comprando, vai crescendo, vai juntando os diversos serviços. Agora, se ele estava virando o site das vovós, não sei, agora ele já
correu para comprar o site dos jovens, muito jovens, que estavam usando o WhatsApp. Acho que se for para pensar em aposta, a gente deve olhar para o modo de utilização dos jovens, como que eles utilizam, o que eles estão usando, porque se alguém aponta tendência hoje em dia, são os jovens, é essa geração que já nasceu passando a mãozinha numa tela de um tablet ou de um smartphone. Bom, eu costumo falar que daqui a 10 anos, se você me perguntasse há 10 anos atrás, você acha que vai existir algo na internet que agregue tudo, que tenha chat? Eu falaria não. Assim como se eu perguntar para minha avó, você imaginaria que um dia você falaria no telefone sem fio? Ela falaria não. E hoje existe. Então, daqui a 10 anos, eu acredito que talvez a gente tenha uma terceira, quarta, quinta rede social que vai ser muito mais completa, muito mais complexa, talvez, e as pessoas vão migrar para lá. Mas eu acredito hoje que assim que lançou o Facebook, ele ficou forte no Brasil, eu acredito que muita gente falou, o Orkut acabou, e até hoje o Orkut está lá, tem comunidades ativas, com usuários ativos, tem pessoas que não quiseram migrar para o Facebook, então eu não acredito no fim do Facebook, eu acredito talvez uma migração para uma nova rede, sim, mas qual vai ser, como que ela vai ser daqui a um período, eu não consigo assim mensurar, que é igual foi dito mesmo. As coisas mudam muito rápidas, então hoje a tecnologia possibilita várias coisas, então eu acredito que, e as pessoas estão muito atentas, né? Eu acredito que deve ter em algum lugar do mundo um jovem que já está atento ao que a gente está querendo, o que as pessoas estão reclamando, o que as pessoas anseiam e está desenvolvendo alguma plataforma que daqui a um tempo a gente vai conhecer e vai se surpreender e falar, nossa, era isso que eu queria. E porque vai mudar daqui a 10 anos, o nosso comportamento vai ser diferente, a gente vai querer uma coisa nova e... Vai apostar também, Juliano? Eu acho que não tem como a gente prever o que vai ser o futuro do Facebook. Eu acho que acho que é algo característico, assim, marcante no ser humano, que é querer estar conectado. A gente vai sempre querer estar conectado. Há poucos anos atrás, o principal era o Orkut aqui no Brasil, hoje é o Facebook. Acho que não importa qual site vai ser, mas eu acho que a gente vai estar sempre conectado e eu, pelo menos, vou estar lá, curtindo, comentando, ou a nova função que for, eu vou estar lá. Ok, quem sabe a gente se encontra daqui a 10 anos, então, para poder ver se a aposta de vocês deram certo. Quero agradecer demais a presença de vocês, muito obrigado, voltem sempre, voltem antes dos 10 anos. Fiquem à vontade, viu? Muito obrigado, pessoal. Bom, a gente fica por aqui. Você pode, claro, entrar em contato com a gente pelo nosso Facebook, facebook.com/TVUFMG. Por aqui, ó, embaixo você também tem acesso a outros canais da TV UFMG. A gente fica por aqui e volta semana que vem. Para você, um grande abraço e até lá!